8 horas, então? Vamos lá, então. E Queres apresentar o curso? Como é que se está lá, hein, Sabrina? posso apresentar, então. Tá joia, vamos lá. Boa noite a todos, em nome da Liga Acadêmica de Medicina Esportiva e Nutrologia da IMED, campus de Passo Fundo. Temos a honra de receber o professor Marcos Antônio Schweda. Ele é médico da Universidade, ele foi graduado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em ortopedia e traumatologia, com especialização em quadril e joelho, pela Santa Casa de Misericórdia. Ele é doutor em ortopedia e traumatologia pela Universidade Federal de São Paulo, professor de graduação da medicina das universidades de Unicemafra, Univille em Joinville, e professor da residência médica em ortopedia e traumatologia de Marieta, e coordenador do serviço de especialização no joelho pelo IOT Joinville. Quanto ao certificado, será disponibilizado um único link no início da palestra, onde possam cadastrar. Desejamos a todos uma ótima aula e, novamente, muito obrigada, professor, pela presença e disponibilidade. Tu sabes que é sempre um privilégio, né? A gente tem, como nós estávamos conversando antes com a doutora, a gente só falta dar aula para o segundo grau, né? Porque a gente dá aula para graduação, a gente dá aula para pós-graduação, a gente dá aula para especialização em cirurgia do joelho, a gente tem condições e, com certeza, tem 30 anos de bagagem para aulas e experiência. Esses dias atrás nós fomos convidados por uma conferência, uma mesa redonda moderna agora, com online, e o pessoal, sabe que a gente reconhece quando a gente está ficando mais experiente, né? Que o homem não fica velho, o homem fica experiente. Quando o pessoal fala assim, Schweda, dá a tua experiência em tal assunto, nossa, isso pega. Oh, conta a história da ligamentoplastia em Santa Catarina, sempre assim. Mas eu quero agradecer toda a questão do empenho da doutora Sabrina em ter organizado, junto com todo o pessoal da Liga. Eu gosto muito de conversar com o pessoal da Liga, que é um pessoal já está mais focado, né? Como eu falei, a gente aprende primeiro a escolher o que quer, sabendo o que você não quer. Então, a questão de você escolher, já ter deixado de lado algumas especialidades, porque você não gosta, já faz um bem danado, porque reduz aquilo que você gosta, né? Então, vamos lá. São agora, que horas são, Dora? São 8 8 e? horas. 8 e? 3. 8 e 3. Vamos começar então, pode ser? Nós temos basicamente 1 hora de exploração em cima da traumatologia desportiva, uma especialidade necessária. Bom, já foi falado que a realização foi agora realizada e produzida pela Liga, e a gente tem basicamente a traumatologia desportiva como sendo oriunda de atividades esportivas, em que você, com atividades esportivas, premiava uma qualidade de vida melhor, um bem-estar físico e emocional, uma prevenção de doenças, uma longevidade. E que, pela sobrecarga, ocorre exatamente o contrário: dores frequentes, lesões constantes, menor expectativa de vida. E você tem, na questão da definição do esporte, um conjunto de exercícios físicos praticados com método, individualmente ou em equipe. Isso o Aurélio Buarque de Holanda fala. Mas veja que interessante, esporte, eu até sempre converso com os meus alunos, e um dos alunos agora falou a respeito de esporte. O que vocês praticam no teu dia a dia? Eles falavam academia, tênis, natação, etc., futebol. E aí um dos alunos chegou e falou assim, não, professor, eu pratico sexo. Vamos ver então. Sexo, conjunto de exercícios físicos, ok? Praticado individualmente ou em equipe, também é. Mas não funciona porque não tem método, tá? Então, sexo não funciona como esporte. Pode tirar o cavalinho da chuva. Nós temos aí a questão específica da medicina esportiva, como sendo o esporte exigindo performance, o performance determinando traumas, e o trauma precisa um restabelecimento acelerado. Para isso, você tem que ter uma equipe multidisciplinar para atingir os teus objetivos. Então, o que acontece em específico é que o tripé do atleta, você tem, na parte específica da medicina do esporte, o suporte clínico, de pesquisa, os pesquisadores, fisiologistas, etc. Na parte dos times, tem que ter o treinador, o preparador físico, administração, etc. E a parte emocional dos atletas, amigos, equipe, família. Então, veja só, vamos citar um exemplo aqui
O Adriano. O Adriano estava na Europa jogando e voltou para o Brasil. Por quê? Lá no time dele não tinha suporte clínico, suporte de pesquisa? Não, acho que não tinha administração do time. Não, ele voltou por causa da cachaça? Não. Amigos, equipe e família, tá? A parte emocional. Como você tem tudo isso aqui para dar suporte, muitas vezes você acaba afetando o processo. Então, você tem que pensar em fazer a coisa programada para não agredir mais o atleta do que já está lesionado. E a gente tem, com toda certeza, a situação de que prevenção, tratamento clínico cirúrgico e reabilitação fazem parte da questão do tratamento. Mas veja só, que esporte é esse que vocês estão vendo aqui do lado? Ei, Marina, que esporte é esse aqui? Tênis, né? Veja só, quem que está dando suporte? Parece, né? Tênis e até o tênis de piso quadra rápida, né? Veja só, quem que está dando suporte para ele aqui? Geralmente o tênis é um fisioterapeuta. Veja só, um fisioterapeuta que tinha que cuidar de prevenção e reabilitação e está fazendo tratamento clínico cirúrgico, que ele está dando um pronto atendimento aqui de uma lesão do atleta. Então, na medicina do esporte, às vezes você tem muitas pessoas bem intencionadas. Em vários times de segunda ou terceira divisão, você entra o massagista lá para fazer o atendimento. Então, acontece isso. Só que vai existir, com certeza, conforme você vai melhorando a qualidade das atividades, uma necessidade de você fazer uma especialização na área. Em Joinville, na Univille, nós tínhamos 2 acadêmicos que queriam fazer medicina esportiva, e eu encaminhei eles para o Pedrinelli, em São Paulo, e eles formaram-se na medicina esportiva e hoje trabalham na Suíça, com medicina esportiva. Então, você tem que focar para você poder chegar a um ponto em que você seja reconhecido e tenha teu serviço valorizado. Veja só, o tratamento é diferenciado porque, primeiro, o paciente é atleta, o trauma do esporte e a cobrança ao retorno é muito grande. Veja esse francês aqui que fez esse salto. Fratura dos ossos da perna, tíbia e fíbula. Imagine o que não deu de transtorno. 4 anos treinando para fazer isso, né? E você tem a situação de ser um paciente saudável, o paciente está momentaneamente lesionado e necessita retornar ao esporte. Na verdade, se vocês forem imaginar isso aqui, é a situação de vocês, quando estiverem trabalhando, vocês, por uma lesão qualquer, vocês vão estar saudáveis, momentaneamente lesionados e tem que voltar para o esporte, quiser a tua profissão, o quanto antes. Então, a lesão do atleta é muito parecida com a lesão de vocês, que vocês são artesãos dentro da medicina e vão fazer, com certeza, ter que reestabelecer, retornar à profissão de vocês o mais rápido possível. Veja só, o trauma do esporte não é um trauma no esporte, porque cada esporte tem diferentes estruturas osteomusculares exigidas. Veja só essa ginasta aqui. O jogador de pôquer tem que ter esse alongamento para praticar o esporte dele? Não, né? E olha que interessante, ela faz isso aqui sorrindo. Eu não consigo alcançar no meu pé e já estou quase, infartando, imagine fazer isso aqui. E ela ainda faz isso sorrindo, né? Cada esporte tem diferentes estruturas exigidas. Veja só, por exemplo, essa aqui, esse trauma no esporte ou do esporte. Olha só, todo esporte tem diferentes lesões. Então, é um trauma direto. Vou até passar de novo para o pessoal. Olha, um trauma do esporte. Se alguém eventualmente estiver sentindo mal, eu convido a pegar saquinhos de vômito e deixar do lado ou aplicar algum antidistônico para poder melhorar, para poder terminar de assistir a aula. Veja só, então nós vamos ver no trauma do esporte várias modalidades aqui, e é claro que nunca imaginar que o arremesso de dardo ia ter fratura dos ossos próprios do nariz. Então, nós vamos ver natação, ciclismo, atletismo, basquete, tênis, vôlei e futebol. São os principais dentro da realidade nossa do Brasil, tá? Vamos ver. Traumas do esporte na natação. Natação. Primeiro, o que se faz lá na natação? Nada, né? Como é que se imagina que vai lesar alguma coisa fazendo isso? Mas tudo bem. Ocorre, sim. E veja só, não só na natação, mas todos os esportes aquáticos. Nado sincronizado, saltos ornamentais, polo aquático, etc. E os pacientes recreacionais, eles têm basicamente as lesões, mas em menor monta do que, eventualmente, os competitivos. Então, você tem vários estilos de nado. Nado livre, nado peito, nado costas, nado borboleta.
E cada um deles vai ter, com toda certeza, diferentes estruturas exigidas. Claro que na natação, os ombros, principalmente nado livre, costas e peito, são mais exigidos. Tanto que nessa modalidade do nado costas, que vocês veem aqui, quanto mais você tiver de amplitude de movimento do ombro, maior é a tua performance. E muitas vezes vai examinar o ombro de um atleta desse, ele tem uma instabilidade multidimensional? Não. Ele tem uma frouxidão articular, devido ao treinamento dessa região do ombro ser mais, digamos assim, forçado para hiperextensão, abdução e rotação. Você tem, na questão da natação, os ombros, então, nado livre, costas e peito, mais exigidos principalmente na batida, onde você vai sobrecarregar o supraespinhoso e o bíceps. Esse nado aqui é um estilo borboleta e que força bastante a parte dos ombros também. Veja só, na mensuração de lesões, o ombro com 37% é com certeza a articulação mais exigida. Você tem seguidas do joelho, pé e tornozelo. Agora, como é que você faz para poder machucar o tornozelo e o pé na natação? É nessa manobra aqui, ó, no giro, na virada, em que se você calcular mal, você vai bater o pé na região da borda da piscina. Vamos lá, então. Ombro do nadador, o que seria isso aí? Nada mais é do que um impacto entre o acrômio e a região do húmero. Você tem nessa região também a lesão, assim, uma lesão muito comum do manguito rotador. Tem essa área da bursa, que é uma bursa que fica embaixo do acrômio. Então, o nome dela é bursa subacromial. A ortopedia, a anatomia é muito fácil. Então, o nome leva ou pela posição, ou pela forma, ou pela função do elemento. Então, essa tendinite do manguito rotador, geralmente ela é do supraespinhoso e acaba muitas vezes lesando, de inflamado até rompido essa estrutura. Nadador treina diariamente e até em 10 meses ele faz 4 milhões de braçadas. Isso aí, com toda certeza, vai determinar uma sobrecarga, que pode ser desde um processo inflamatório até uma lesão, né? E, querendo ou não, quanto mais você treina, mais você vai ter sobrecarga, e como eu falei no início, sobrecarga é igual a lesão. Cotovelo também, com tendinites, epicondilites, e você tem, na questão do joelho, uma situação muito importante em que você tem 28% dos nadadores com lesão nessa articulação, e geralmente por sobrecarga nessa região medial do joelho. Então, se tu analisar o joelho, por exemplo, joelho e coluna, nós vamos ver. Geralmente o pessoal coloca o quê? Deixa quem tem lesão do joelho e coluna fazer natação, que não tem impacto. Exceto se você tiver, por exemplo, uma inflamação nessa região dos tendões da pata de ganso, né? Quantos são os 3 tendões da pata de ganso? 3, isso mesmo. Então, você tem essa tendinite da pata de ganso, que seria o semitendinoso, o grácil e o sartório, fazendo no nado, principalmente o nado peito, que é esse aqui, movimentos de abdução e adução, sobrecarregando essa região. Então, se você tiver essa dor, essa inflamação medial, não libera para o pessoal fazer nado peito. Pode até fazer natação, mas sem esse estilo, para não sobrecarregar mais ainda a pata de ganso. Nós temos aquela situação, está com dor na coluna, vai fazer natação. Olha que interessante aqui, ó. Existe uma sobrecarga na coluna lombar baixa por uma hiperlordose, principalmente no nado peito e borboleta, que vocês podem ver aqui, em que se determina um escorregamento entre as vértebras, espondilolistese. Essa espondilolistese pode ser até uma espondilólise, com uma fratura do pars articular. Essa situação aqui determina muita dor, e a espondilolistese, que normalmente na população está em 2 a 3%, nos nadadores passa a 7,4%. Então, aquela questão, né? Esporte é saúde? Nem sempre, né? Nem sempre. Vamos passar, então, claro, com todas as situações de algias, mialgias de trapézio, romboide, paravertebrais, lombalgias, de uma maneira geral, como sendo bastante frequentes na natação. Vamos mudar de esporte agora, então? Traumas no ciclismo. Ciclismo é uma atividade em que você vai ter lesões por excesso de uso ou por má adaptação da bicicleta. Então, você tem traumas até por falta de cuidado. Veja esse competidor olímpico lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, entrando na Floresta da Tijuca, escorrega e PCE.
TCE. Foi hospitalizado, etc. Mas ele entrou numa pista mais molhada e escorregou. Então, é uma falta de cuidado que determinou essa lesão. Tá ok? Vamos só esperar ele ter o TCE de novo? Pronto. Você tem no ciclismo faltas de cuidado, como esse aqui, distraído, olha só. Pronto. E tem traumas também em que você já é um sem noção e faz downhill. Olha só, eles fazem o psicotécnico desse pessoal aqui. Quem rodar no psicotécnico vai para o esporte, e só sendo louco para acelerar o que puder, e quem chega vivo lá embaixo ganha a competição. Então, não adianta, né? Tem gente que procura a lesão. Nós temos ainda uma pesquisa nos Estados Unidos em que 500 mil consultas, metade envolve veículos motorizados ou motocicletas. Olha só o que ocasionou um motor apagado da motocicleta. Então, o segurança conseguiu fazer esse desastre aqui. Então, quando vocês forem agora, para o final do ano, emagrecer e for andar de bicicleta, só lembre disso, metade dos acidentes é à noite. Então, não só com você, mas com quem eventualmente não está olhando você. Então, você tem que pensar na situação de segurança tua, cuidando primeiro dos outros, ok? Bom, já engavetou todo mundo aqui. A ideia que a gente tem do trauma envolvendo o ciclista, que você tem traumas característicos do esporte. Por exemplo, a paralisia do guidão, o neurite ulnar. A neurite ulnar, se você lembrar bem, você tem o teu... Deixa eu pegar aqui. O guidão da tua bicicleta, deixa eu só passar aqui um pouquinho mais. O guidão da tua bicicleta faz esse movimento aqui, você bate contra a região do processo estiloide da una e o canal de Guyon, que fica a passagem do nervo ulnar. Então, esse trauma repetitivo vai fazer com que você tenha uma neurite ulnar. E como o cilim dessa bicicleta, ou dessas bicicletas são mais duros, você acaba fazendo com que a tua próstata ou, eventualmente, a tua uretra acabe inflamando. Eu tinha um atleta que veio trazido no consultório com uma encaminhado do urologista, porque ele tinha secreção uretral, uma uretrite, e não descobriram a causa. Ele falou, você pratica triatlon, então você vai consultar um especialista em esporte. Chegaram para mim, imagina a DR, né? Chegou a noiva e ele no consultório, e ele chegou e falou assim, doutor, estou com uma dor assim, mas eu falei, qual que é o problema? E a noiva passou na frente, o problema, doutor, é ele. DR no consultório. Puxa vida. Aí fui explicando que isso aí é próprio da bicicleta, etc, etc. Daí, essa uretrite, ele largou o triatlon, foi fazer só natação, largou a amante também e melhorou bastante da uretrite. Tá? E nós temos o joelho do ciclista, que pela posição que você pode muitas vezes ter o quadro da bicicleta, irritar muito a fêmur patelar. Então, veja só, nós temos patologias características do esporte. Se deu bem, né? Estava comemorando já, e o segundo colocado passou ele. Olha bem primeiro, depois comemora. Pronto. Esse trauma emocional não vai ser nunca esquecido. Esse nunca mais comemora antes da hora. Nós temos agora os traumas de esporte do atletismo. Olha só. Vai lá, baixinha. Aí, se consagra, se consagra. Pronto. Final. Pois agora, não conseguiu, não conseguiu. Ninguém entendeu nada, mas o VAR vai mostrar em detalhes, tá? Então, corre todo mundo para ajudar, e o que ia ser a consagração acabou sendo uma luxação dos dois joelhos, né? Fratura, luxação. Vamos para vocês agora, que já estão sabedores que essa aula tem emoção, ao trauma final. Fechou. Então, o atletismo, ele tem esse tipo de situação, só que ele tem eventos, que seriam as corridas, os saltos, os arremessos e os combinados. Então, os velocistas, 100, 200 e 400, meia distância, 800 e 1.500, e longa distância até maratona. São diferentes estruturas musculares exigidas. E você tem os saltos, com distância tripla e salto com vara. Esse aqui, um trauma no salto com vara, com um trauma na vara. Então, meninas doutoras,
Ó, isso dói, tá? Isso dói. Então, a ideia nossa é que a gente traga os traumas para vocês verificarem todas as modalidades. Aqui, vamos ver, então, arremesso, lançamento de esse dardo. Vamos ver, arremesso de dardo. Ele tentou atingir o alvo e atingiu o juiz. Então, coitadinho, estava ali só para ver se estava tudo certo e foi acertado, né? Traumas como esse, nós temos traumas também que acertam outras áreas do juiz, por exemplo, acertar o pé dessa juíza, né? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado também em ser até juiz do esporte, um trauma do esporte. E os combinados, que seriam aqueles que você vai fazer o quê? Envolver velocidade e distância, no salto à distância, 100 metros com barreiras, 400 metros com barreira, 3.000 metros com obstáculo, heptato, que são 7, e quantos são o decato são quanto? Isso, 10 esportes. Vocês estudaram antes de vir para a live, né? Isso sim, é estudar. As lesões mais comuns no atletismo são nos velocistas e saltadores, principalmente atingindo membros inferiores. Olha só esse atleta aqui que foi fazer o salto triplo e fraturou a tíbia, é isso? Fraturou a tíbia. Aí eu converso com o pessoal e falo assim, ó, e essa fratura, qual é a causa? Aí o pessoal fala, não, bala perdida. Se for no Rio de Janeiro, é bala perdida. Não foi bala perdida. Isso aqui é trauma de estresse, fratura por estresse. Você acaba tendo tanta movimentação que acaba trincando um osso, que é esse da tíbia aqui. Então, tem uma história também. Eu gosto de contar as histórias no JEC, no Joinville Esporte Clube. Nós atendemos um atleta que foi vendido para a China. Negócio da China, negócio da China. Então, ele foi vendido para a China e lá o pessoal forçou muito o treinamento, piso duro, etc. E ele tinha uma periostite e acabou desenvolvendo um trincadinho, uma fratura por estresse. E como é que trataram ele lá? Acupuntura. Foi a primeira osteomielite que eu vi ocasionada por Staphylococcus epidermidis. Eles conseguiram inocular dentro da fratura por estresse Staphylococcus epidermidis. Claro que ele voltou ao Brasil, ele tratou a osteomielite, foi assim, resolveu o caso, mas era uma fratura por estresse que virou osteomielite por Staphylococcus epidermidis. Vamos lá. E principalmente no período de preparação, não de competição. Então, isso é bastante comum porque a preparação é muito mais demorada e intensa. Veja só, lesões mais comuns pela sobrecarga, desalinhamentos, discrepância em membros inferiores, anteversão de colo femoral, pés planos, desalinhamento patofemoral, várias. Você tem a região de membros inferiores bastante suscetíveis a esse tipo de situação de desalinhamento, como esse aqui, que é a anteversão do colo femoral, em que você tem uma rotação maior do ponto de vista interno do que externo, e você tem, com certeza, nesse tipo de situação, sobrecarga em joelhos e tornozelos. Genovaros e geno recurvados, como esse aqui, determinam sobrecarga. Os pés planos, né, os pés pronados, ó, quando você corrige com palmilha, melhora até a situação do joelho. Então, isso é biomecânica, biomecânica. Lesões mais comuns, 30%, corredores, a síndrome patelofemoral. Por que síndrome patelofemoral? Porque a patela é passiva no mecanismo tensor. Ela vai do lado que músculos, tendões, ligamentos levam. Então, a patela, se estiver desalinhada, ela, como nesse caso aqui, só o fato de contrair o quadríceps, a patela já subluxa. Então, desalinhamentos que determinam síndromes patelofemorais. Lesões nos saltadores, síndrome do saltador. Né? Como é difícil, né, a traumatologia esportiva. Qual é a síndrome mais comum nos saltadores? Síndrome do saltador. O que é a síndrome do saltador? É uma inflamação desse tendão aqui, ó. É uma inflamação do tendão patelar em que ele vai, pela classificação de Blasina, de 1 até 4, e o último grau é a ruptura. Quem que vocês viram com essa síndrome do saltador aqui? Bastante famoso. Esse moço aqui, o gorducho. Ele lesou os 2 joelhos 3 vezes, um joelho só e outro um só. Então, a Nike adorou ficar com ele 1 ano parado, pagando uma grana danada, né? Vamos lá. Outras lesões, fasciites, síndrome de estresse tibial medial, calcaneodíneas, metatarsalgias, fasciites, várias, pode escolher. E vamos passar para o basquete. Opa, escorregou. O basquete tem uma história muito interessante. Veja só, como é que começou o basquete? O basquete começou
com esse treinador de futebol americano, em 1891, levando a equipe dele para dentro de uma quadra, porque estava nevando lá fora, e começou, com os arremessadores, a arremessar em cestos que ficavam do outro lado da quadra. Basquetebol, bola ao cesto. Em 1999, século passado, a NBA já era assistida por 195 países. E em 2000 começou o beach basketball. Vocês lembram de futebol de areia, né? Vôlei de praia. Vocês lembram de beach basketball? Não, né? Não sei se porque não dá para bater a bola na areia ou porque começou no Rio de Janeiro, então aquela bagunça, e então não foi para frente, mas os outros foram. Então, a gente vai estudar isso depois. E a lesão mais comum no basquete é tornozelo, 50%. Por quê? São acelerações e desacelerações muito rápidas. E aí, com os saltos e giros, tornozelo vai para o espaço. Veja só, aqui, por exemplo, ó, o atleta caiu e já torcendo o tornozelo, fez uma inversão, lesão ligamentar do colateral lateral, no talo fibular anterior, que é mais comum. O vôlei, vocês vão ver isso também, ó. Esse movimento aqui, ó, isso foi invasão de quadra e uma lesão ligamentar séria do tornozelo. E a ideia nossa é que a gente consiga ver a questão do tornozelo e joelho para as lesões ligamentares. Então, no joelho, lesões mais comuns, colateral medial, esse é o mais comum mesmo. E pode ter cruzado anterior. Cruzado anterior é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, na ressonância magnética aqui. E como é um esporte que tem saltos, síndrome do saltador também. Vamos lá, outras lesões. É só ver quantas pessoas usam enfaixamento, né? Tornozelo, joelho, cotovelo. Essa faixa que eles têm na cabeça não é porque eles não têm nada na cabeça, é só pelo suor mesmo. Alguns não têm mesmo também. De qualquer maneira, essa faixa é só para o suor. Mas você tem as lesões, todas essas regiões aqui correspondem a 50%. As outras 50% são do tornozelo. Outro esporte. Agora, o vôlei. O vôlei é a segunda preferência nacional e você tem, com toda certeza, a situação de não ter um contato entre as adversárias, exceto quando entra Cuba e Brasil no feminino. Sempre dá treta, sempre dá treta. Aqui, eles dizem que não, mas é pessoal o troço. Mas, de qualquer maneira, podia ter um muro aqui no meio que eles iam arranjar jeito de fazer a treta. Vamos lá. 50%, metade das lesões ocorrem por má elaboração na prescrição do treinamento. A questão da queda, a questão da aceleração, esforços repetitivos, tudo isso aqui tem a ver com a formatação das lesões no vôlei. E as principais, mais uma vez, tornozelo, joelho, ombro, mão e coluna vertebral. Qual dessas vocês acham que é mais comum? Surpresinha, vou passar para vocês. Ó, membros superiores, ombro, mais uma vez, manguito rotador, e, eventualmente, as lesões que você vai ter pela questão do membro superior, em termos específicos, que você machuca ombro e, olha só, mãos, em que você vai fazer o bloqueio no levantamento pela hiperextensão dos dedos, determina o quê? Contusões, fraturas, principalmente na região entre o terceiro e o quarto quirodátilos. Olha só a bola onde é que vai passar. Tanto que eles entram em quadra já todos enfaixados, assim, né? Para evitar ou tratar a lesão. Então, fraturas de terceiro e quarto dedos, os traumas do vôlei, a lesão mais comum. Lesões no joelho, com certeza vai ter desde lesões pela questão do impacto e o valgo dos joelhos, que eles caem em valgo, tem que treinar para não cair em valgo o joelho, porque caindo em valgo lesa mais fácil o ligamento, menisco e cartilagem. Então, a ideia é que você tenha a lesão do cruzado é dado pelo agachamento profundo e fazendo um bloqueio da cortada quando você cai. Então, vários ligamentos, como vocês já sabem, colateral medial, cruzado anterior, cruzado posterior e colateral lateral, sem contar com os meniscos. Essa lesão aqui é de uma jogadora de vôlei. Olha só, aqui é uma imagem artroscópica, né? O paciente está anestesiado, não se preocupe. Você está fazendo esse vídeo com um vídeo artroscópico que entra num pontinho simples. E aqui dá para você ver o côndilo femoral, o planalto tibial e essa estrutura dobrada aqui no meio é o menisco. Então, ele está totalmente solto aqui dentro. Ele não é assim, ele é todo adaptado. Vamos ver mais um menisco aqui, ó. Esse aqui.
Esse aqui, ele não luxou, mas ele tem a lesão no corno posterior, aqui atrás, lesão do vôlei. E você tem, além disso, tornozelo, pé, lesões ligamentares, tendinites, metatarsalgias no pé. Então, várias fontes de consulta. O tornozelo, quando você pisa e gira. Eu tinha uma atleta que eu atendi lá em Joinville também, em que era do time do basquete, acho que profissional, e eles estavam treinando e uma bola correu enquanto ela estava subindo para cortar e ela aterrissou em cima da bola. Fez um giro tão forte, lesou, fez fratura, lesão ligamentar do tornozelo por pisar na bola. Essa foi uma pisada na bola, literalmente. Essa lesão do tornozelo é a mais comum, que seria a inversão. É a mais comum de todas as lesões de tornozelo, é a inversão com lesão de talo fibular. Isso aqui acontece com as meninas que vão sair da noite e usam salto, né? Salto alto, maravilhoso para ter trabalho em termos de lesão ligamentar do tornozelo, muito. Lesões do tornozelo, então, jogadores de quadra têm 22% de frequência e vôlei de areia diminui para 2%. Veja a diferença do vôlei de praia e do vôlei de quadra. Então, o fato de ter um piso mais mole, mais suave, mais arenoso, faz com que você tenha diminuição da questão das lesões também. Lesões de coluna, né? Coluna vertebral, pode ser cervical ou lombar, as mais comuns. A torácica lesa menos, né? Pela estabilidade dos arcos costais. E você tem aí o outro esporte. Vamos passar para o tênis agora. O tênis, ele tem uma característica. Qual é? O piso onde ele é jogado muda. Então, você tem quadras rápidas e quadras lentas. O que são quadras lentas? Quadras em que a bolinha bate no chão e diminui a velocidade. Então, você vai ter isso onde? No gramado, vai ter no saibro, e as quadras rápidas são aquelas de cimento. Essa aqui foi um jogo que foi colocado no heliponto do hotel lá em Dubai, e eu só não gostaria de ser o buscador de bolinha disso aqui. O catador de bolinha disso aqui não deu certo, olha. E você tem, então, nas quadras de saibro, que são quadras lentas, um jogo mais demorado, mais em fundo de quadra e lesando mais membro superior. Claro que as lesões de coluna também existem. E nas quadras rápidas, pelas paradas bruscas, com acelerações e desacelerações muito rápidas, você vai ter lesões mais de membro inferior. Olha lá, essa aqui, por exemplo. Então, você tem ele ia escorregar como se fosse no saibro e acabou lesando o tornozelo em inversão. Claro que não foi só ligamento, né? Foi fratura, foi tudo que se tinha de direito. Você tem, com certeza, essas quadras rápidas, a velocidade do jogo é muito maior, né? Claro que nós temos um mito, que é o cotovelo do tenista, ou tênis elbow. Se você olhar essa atleta jogando, ela está fazendo a posição certa no backhand. Que o backhand, se você for devolver a bola, se você é destro, você devolve ela vindo na esquerda. Sem esse apoio aqui, a raquete vai jogar a tua mão para trás. E como todos os extensores estão presos no epicôndilo lateral, você vai ter uma inflamação no epicôndilo lateral, a famosa epicondilite lateral, ou cotovelo do tenista. Se você tem esse apoio do braço, você evita que digamos, essa excursão seja muito intensa e que o arco reflexo não determine um estresse, uma inflamação no mecanismo extensor do punho e da mão. Vamos lá. Trauma do esporte, futebol. O futebol é, com certeza, a preferência nacional e, como nós falamos lá na residência médica, enquanto tiver futebol e moto, nós vamos ter serviço. Porque futebol de final de semana tem muita lesão e motocicleta, então, muito mais. Então, vejam só, características. Desde 2600 a.C., na China, já faziam esse esportezinho no final da tarde. Só que esse esportezinho era feito com a cabeça dos derrotados. Então, eles ficavam chutando a cabecinha dos derrotados naquele futebolzinho no final da tarde. Esse esporte ele tem um movimento inesperado a cada 6 segundos. Então, mesmo que você não esteja participando da jogada, você tem esse tipo de possibilidade de lesar a questão do teu joelho, tornozelo, membros inferiores. Então, características é que a força está substituindo a arte, e tem alguns
que com toda certeza conseguem ser mais agressivos. Esse trabalho feito pela Unifesp, ela tem basicamente uma organização em que quais são as lesões mais comuns. Então, aqui você tem contusões, 24,1%. Lesões musculares, olha, 39,2% é a lesão mais frequente. E você tem as torções e tendinites em graus menores. É claro que 72% das lesões são em membros inferiores, principalmente em musculatura de coxas, entorse de tornozelo, etc. Nós fizemos um trabalho no Joinville em que a gente analisou uma temporada em que foi possível fazer pré-temporada. O que é pré-temporada? Você conseguia reunir os jogadores e treinava eles antes, fazia alongamento, condicionamento físico, etc. E comparou com outro campeonato que não foi possível fazer pré-temporada. O índice de lesões musculares nos atletas sem pré-temporada foi 50% maior. Quer dizer, você tem que ter um preparo para a situação não ocorrer, esses traumas no futebol. Né? Vamos lá. Mais comuns, claro, membros inferiores. Né? Nós temos traumas a nível de trauma direto, por exemplo, em que você tem um jogo amistoso aqui, você acabou tendo uma fratura, luxação exposta do tornozelo aqui também. E você tem atletas acima dos 30 anos com lesões mais graves. Então, essas lesões, elas têm basicamente a ver com a resistência pelo condicionamento, etc. Veja o condicionamento de vocês como atletas da Faculdade de Medicina, né? Compare, final de semana vocês acham que estão voando, né? Sei. Então, o que acontece é exatamente falta de condicionamento. Nós vamos falar isso quando falarmos de cãibras também. Vamos lá, lesões condrais, como essa aqui do joelho, pode ser levadas pelo estresse. Sobrecargas em gênios varos, né? Gênios varos em que você tem aquela angulação maior, o famoso cambaio, faz determinar essas lesões cartilaginosas no joelho. Então, você tem que fazer um realinhamento muitas vezes. O Romário fez a cirurgia de osteotomia para corrigir o eixo. E as mulheres têm o dobro das lesões, principalmente no período pré-menstrual, pela questão do acúmulo de líquidos, né? Lesões no joelho. Lesões, ligamento cruzado anterior, posterior, colateral medial, menisco, tendão batelar, em vários graus. Desde um grau 1, um pequeno estiramento, até uma rotura parcial, até uma rotura total. Cada um tem os seus diferentes tratamentos. O trauma característico em valgo e rotação externa, que é esse aqui, determinando lesões, principalmente na parte ligamentar medial. Colateral medial, como eu falei para vocês, é o mais comumente lesado. No joelho, veja só o Maicon Leite, ele fez lesão só do cruzado anterior, do cruzado posterior, do colateral medial e do menisco. Fez uma luxação do joelho, né? Temos outros atletas aqui, por exemplo, o Owen. Olha só a lesão do Owen. Presta atenção nessa imagem aqui. Ele estava sozinho, tá? Ele apoiou o membro e quando ele foi girar, deslocou o joelho. Então, tá, vamos ver de novo aqui para vocês terem uma ideia. Então, ele fez uma lesão em que você fez um valgo, um giro com o pé apoiado. Essa lesão, com certeza, fez com que ele rompesse o colateral medial, o cruzado anterior e o menisco medial, chamada tríade infeliz. Eu vou rever só um pouquinho a imagem aqui. Olha, preste atenção. Aqui. Então, ele vai... chutou. Vai apoiar o joelho e vai fazer... Você viu que a tíbia dele até veio para frente, né? Então, rompeu a parte ligamentar, tanto colateral medial como cruzado anterior. É claro que nós temos também atletas brasileiros rompendo o ligamento cruzado anterior, voltou depois para o esporte também. Nós temos lesões que são basicamente cirúrgicas, né? Um tratamento que vai ser basicamente com uma reconstrução do ligamento lesionado, exceto o ligamento colateral medial, que muitas vezes ele consegue ser cicatrizado normalmente, até com madeiras conservadoras. Cruzado posterior, nós temos atletas da Chapecoense, o Kevin, que fez lesão ligamentar do cruzado posterior também, e lesões como essa do Gabriel Jesus, aqui, ligamento colateral medial da esquerda, essa lesão aqui, lesou colateral, mas cicatrizou, conseguiu cicatrizar. Essas questões de traumas em valgo e rotação externa são muito comuns no futebol. E você tem, junto com eles, as lesões dos meniscos.
diferentes tipos de lesão, que pode ser em lesão radial, ou lesão horizontal, ou lesão vertical, em que fazem com que o atleta tenha que ir para a cirurgia para ou suturar o menisco, ou retirar um pedacinho do menisco quando a lesão for mais uma área que não cicatriza. O Thiago Silva fez essa cirurgia do menisco também. Veja só, diagnóstico, principalmente exame físico e ressonância magnética, e é indicado o não cirúrgico só em pacientes que não queiram mais fazer esportes. Minha mãe, por exemplo, a minha mãe tem uma lesão grau 3B do menisco do corno posterior e eu não vou operar ela do joelho. O máximo que ela vai fazer seria subir uma escada, mas o Comitê Olímpico já abandonou a ideia de trazer ela de novo para treinamento, tá? E a cirurgia para esse tipo de lesão são as meniscectomias, não, meniscosplastias. Não fala meniscectomia, meniscoplastia, em que você tira só a parte do menisco que estava lesionado. Então, você faz um recorte do menisco, tá ok? Vamos lá. Você tem rupturas ligamentares ou tendão patelar. Essa ruptura, geralmente, ela tem uma classificação e um tratamento que são cirúrgicos. E você só vai poder fazer com que o tratamento seja conservador se a lesão do tendão for uma lesão pequena, no máximo 30%, e você tenha, basicamente, condições de reabilitar. Temos as fraturas também. Por exemplo, aqui vocês vão ver uma fratura em que, eventualmente, o trauma foi um trauma direto, né, na perna do atleta, determinando um desvio que foi visto na hora já. Então, dá para verificar nas imagens que foram focadas depois como é que foi a gravidade do trauma, tá? Vamos ver, então. Aqui. Olha só, ele foi chutar a bola e o adversário entrou na tíbia do atleta, tá ok? Claro que foi expulso, né? Não teve nem dúvida, e o atleta foi levado para a osteossíntese de ossos da perna, tá ok? Vamos lá. A questão que eu falei a vocês para cãibra. As cãibras têm, nesse tipo de situação, uma história bem característica. Então, final do ano, a última aula de vocês, lá dia 2, primeira semana de dezembro, quando vocês forem embora para casa, vocês já vão, com certeza, a mala vai estar no porta-mala de vocês, vão assistir a última aula e vão embora. Chegando lá, geralmente vão para a praia, que vai estar calor. Chegando lá, vocês vão para onde? Para o esquenta. Do esquenta para a balada. Vão chegar às 3 da manhã, sabe Deus levado por quem, e não vão conseguir nem subir para o quarto, vão ficar deitados na sala, né? Às 10 da manhã, com um sol no rosto e aquele gosto de corrimão na boca, vocês vão lembrar de uma coisa que vocês estavam esquecendo. O quê? O futebol. Eles tinham marcado o futebol para as 10 horas. Como você está na praia, não precisa nada além do calção, você vai de calção para fazer o teu esporte. Chegando lá, o time já está jogando. Então, vai ter que matar a sede com o quê? Com o que eles estão tomando? Cerveja. Desidratou a noite toda, perdeu todo o potássio que se podia na balada. E ainda vai jogar futebol, olha só, desidratado, com depressão de eletrólito, uma sobrecarga, porque o time vai jogar bem, e aquele condicionamento do acadêmico de medicina, né? Imagine, isso tudo vai levar você a ter cãibra. Não é o acúmulo de ácido lático dentro da musculatura, não, é tudo isso junto. E aí, com certeza, aquela dor assim, lancinante de cãibra, né? Vamos lá. O tratamento ajuda, mas quando o cara é ruim, o cara é ruim. Olha lá. Vamos lá fazer, faz o gol, é teu. Ó, não adianta. O cara é ruim, ele é ruim. Tá? Não adianta fazer o tratamento. Vamos lá. E tem os traumas emocionais de novo. Olha só, olha a defesa que o goleiro fez. Todo mundo aplaudiu, aquela pose do Cristiano Ronaldo, e daí? Gol! Pronto. Um trauma que ele não vai mais esquecer. Um trauma emocional daqueles que ficam para sempre na memória de quem foi premiado, né? Vamos lá, então. O que eu queria falar para vocês é que a diferenciação do tratamento da medicina esportiva é que você tem que manter contato constante com o esporte, entender a fisiopatologia das lesões, fazer com que isso vá trazer para você um suporte à responsabilidade do tratamento, porque você vai ser exigido, principalmente pelo atleta e pelos dirigentes, a ansiedade deles de verem eles de volta,
para o esporte. Se você entender isso aqui, você não vai estar mais na torcida. Você não está na torcida, não está só lá para se divertir. Você faz parte do time. Se você faz parte do time, se o teu atleta, a tua equipe ganhou, perdeu, você ganhou e perdeu também com eles. Então, você faz parte do time. Você quer ver o pessoal ganhar, se dar bem e não se lesar, tá? Isso é importante. Para vocês que fazem parte da Liga da Medicina Esportiva, isso é importantíssimo, o comprometimento com o esporte. Porque, querendo ou não, você tem que entender tudo isso aqui. Do outro lado, está um profissional como vocês que precisa voltar para a atividade física dele. E isso aí, em alguns casos, vale muito dinheiro, tá ok? No nosso caso, nem tanto, mas no caso do atleta, sim, isso é bastante importante. Turma, alguma dúvida? Estamos à disposição aí. Eu vou deixar, mais uma vez, o meu agradecimento a toda a Liga, pelo privilégio que foi para a gente poder conversar um pouquinho. Vou estar à disposição para vocês, se quiserem falar sobre outros esportes também. Tem uma ideia, tem até pesquisa sobre traumas na equitação, né? Academia, crossfit. Então, tem uma semelhança muito grande a equitação e a academia, sabe qual é? Traumas na coluna, né? As lesões em coluna na academia foram muito importantes. E tem um trabalho até que mostrou em que a cada 10 atletas ou eventualmente quem se julga atleta que entra na academia, 50% a 60% sai já nos 2 primeiros meses, por questões de dores, contraturas, distensões, lesões ligamentares, na questão de uma má elaboração do esporte na academia. Tá ok? Turma, eu estou à disposição, minhas redes são sempre ativas, meu celular está à disposição também, a doutora pode compartilhar com todo mundo e eu estou sempre à disposição para a gente poder conversar sobre trauma desportivo. Tá ok? Professor, muito obrigado pela disponibilidade de sempre. E, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Acho que a aula foi super esclarecedora. Agradecemos também ao professor Marcos Chueda. A exposição foi muito clara, foi super didática. Gostei muito da metodologia que o professor utiliza. E ajuda muito a gente a fixar, e acho que é bastante curioso porque a gente vai... nós não temos contato com isso na faculdade, né? Os principais traumas em relação aos esportes, enfim. É algo bastante interessante para a gente poder atender futuramente algum paciente que pratica esporte, talvez não profissionalmente, mas de uma maneira amadora, né? Sempre tem aqueles atletas de final de semana que vão acabar nos procurando, né? E a gente tendo esse conhecimento serve como um suporte bastante válido para a gente atender esse paciente. E vê que é interessante, doutor, que o mecanismo de trauma ele é diferente em cada esporte, né? Você tem áreas mais exigidas e outras menos exigidas. Quanto mais sobrecarga, mais chance de lesão. A gente tem não só isso na traumatologia desportiva, mas em todas as áreas, né? Mecanismos de traumas em membros inferiores e superiores determinados pela atividade até profissional da pessoa, né? Isso é importante, tá ok? Vou me colocar à disposição sempre de vocês. É um privilégio ter uma turma tão proativa, uma turma tão comprometida como vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Um abraço. Muito obrigada pela aula, prof. Independente da situação, eu vou estar sempre à disposição e muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela aula aí. Parabéns. Um prazer poder assistir sua aula novamente. Valeu. 25% dos alunos aqui são seus ex-alunos, prof. Não, mas a anatomia é fácil, né? Anatomia é fácil. Verdade. Obrigado para todos, uma boa noite e fiquem com Deus aí, tá? Muito obrigado, prof. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom.